Chegamos então à terceira aula do nosso curso Lealdade e Deslealdade, na qual nós estamos agora nos estágios de deslealdade. Estamos no segundo estágio, o estágio da ofensa. É o segundo estágio de 8 estágios. E o texto que vai nos orientar durante esse segundo estágio é o texto de Mateus 24:10. Aqui falando Jesus. E nós temos aqui várias versões. A primeira versão é de Almeida, revista atualizada. Nesse tempo muitos vão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. A de Almeida, revista corrigida. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. A nova tradução na linguagem de hoje: nessa época muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. E a nova versão internacional: naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. É interessante a gente ver que nesse texto que Jesus fala sobre, tanto o capítulo 24 e 25, sobre os tempos do fim, ele vai dizer que as pessoas que estão escandalizadas, elas vão odiar e vão trair. Elas vão se tornar pessoas desleais. Tudo porque elas foram ofendidas. Escândalo, quando a Bíblia fala de escândalo, escândalo é uma pedra que é o tropeço para que uma pessoa caia. Então, diante das ofensas que as pessoas sofrem, ou de algo que elas veem, que elas se sentem ofendidas, elas vão acabar sendo pessoas desleais e traidoras, que vão odiar as outras pessoas, independente se essa ofensa foi provocada pela pessoa que vai ser traída. Por exemplo, eu posso ter vindo de outro ministério, posso fazer parte desse grupo, e aí então, mas eu fui ofendido no outro ministério. E por eu estar ofendido, eu passo a ser traidor e a odiar as pessoas pelo que me fizeram em outro lugar. Isso vale tanto para a igreja quanto para grupos e pequenas empresas. Tá? Então, nós temos que ter cautela, nós temos que ter atenção, cuidado com as pessoas machucadas. Porque essas pessoas que foram machucadas, elas podem se voltar contra nós. Porque esse espírito de ofensa, não necessariamente espírito maligno, mas essa forma com que a pessoa está, abre a porta para o espírito de traição, abre a porta para que a pessoa se torne uma pessoa desleal, traidora. Então, nós temos que olhar para as pessoas e procurar quem realmente já superou as feridas do passado. Pois essas pessoas têm um grande potencial para serem separatistas, para serem rebeldes, para serem pessoas que vão levar um grupo, uma igreja, uma empresa a se quebrar. E aí elas vão se tornar inimigas. E por isso que a gente tem que ter o cuidado com essas pessoas que vieram ou que foram machucadas no grupo, na igreja, na empresa que estamos. Então essas pessoas que são ofendidas começam a trair e odiar umas às outras. Feridas e ofensas conduzem pessoas à deslealdade. Esse é o segundo estágio da ofensa. O primeiro estágio que nós vimos foi independência. Não necessariamente eu preciso passar por todos os estágios para ser uma pessoa desleal e chegar à traição e chegar então
a revolta, a rebelião e tudo mais. Um estágio pode me conduzir diretamente para a traição aberta e escancarada. Mas a pessoa também pode passar por esses estágios até que chegue a rebeldia escancarada no último estágio que nós vamos ver. E aí um exemplo que nós temos na Bíblia é o exemplo do caso de Absalão. E aí nós vamos ver que Absalão foi machucado profundamente por dois eventos importantes. Né? Quem que é Absalão? Absalão é filho do rei Davi. O rei Davi, ele teve várias mulheres, teve concubinas, teve esposas. Naquele tempo era permitido que o homem tivesse várias mulheres. E então, com isso, às vezes ele tinha alguns filhos de uma mulher, outros de outra mulher. E aqui Absalão vai ser o filho dele com uma mulher, que também essa mulher vai gerar Tamar, que vai ser irmã de Absalão. E de uma outra mulher ele vai ter um filho que chama Amnon. E é importante a gente saber isso, porque essa história vai envolver essas três pessoas, Absalão e Tamar, que são filhos do rei Davi da mesma mãe, então são irmãos integralmente, tanto por pai quanto por mãe. E Amnon, que é meio irmão de Absalão e de Tamar, e que é irmão por parte de pai de Absalão e de Tamar. O que acontece? O primeiro caso que ofendeu Absalão foi o estupro da sua irmã Tamar pelo seu meio-irmão Amnon. E aí, por causa disso, ele provavelmente decidiu matar o seu irmão desde que isso aconteceu. Isso a gente vai ver por causa do seu rosto, da sua feição e palavras que mostraram isso. Vamos entender então essa história. O que aconteceu? Lá em 2 Samuel 13 nós temos essa história. Então Absalão era filho de Davi e tinha uma irmã muito bonita que era Tamar. Amnon também era filho de Davi e se apaixonou por ela. E aí então Amnon ele começou a se angustiar-se por causa de Tamar, a ponto de ficar doente. Sendo que ela era virgem e era impossível para ele fazer alguma coisa. Então ele recebeu um conselho de que fingisse para o seu pai que estava doente, que desejava que a sua irmã Tamar fosse cuidar dele. E assim ela o foi, e aí ele mandou todo mundo sair. E aí então a gente chega nessa parte onde Amnon vai estuprar Tamar, já no versículo 11, quando ela oferecia comida para que ele comesse, ele pegou ela e disse: deita-se comigo, minha irmã. Ela vai dizer não, porque não faça uma loucura, porque para uma mulher naquele tempo ter relacionamento antes do casamento era algo vergonhoso, né? Dificilmente ela iria casar, porque a mulher só se deitaria com o homem depois do casamento, tinha que casar virgem, né? E aí ela vai dizer: porque onde eu iria eu com a minha vergonha. Pede para nosso pai Davi para que eu case com você, ele não me negará. Ela tentou de alguma forma fugir daquele momento, ele não deu ouvidos, né, Amnon, e acabou forçando a Tamar e acabou estuprando ela e acabou se deitando com ela. O que acontece é que Absalão vai consolar sua irmã integral, né, sua irmã por parte de mãe e por parte de pai integralmente, e ele vai ficar muito ofendido por isso que aconteceu. Tamar não vai contar diretamente para Absalão ou para alguém,
E aí ela vai se colocar em roupas de... Vamos imaginar roupas de luto, né? Vai chorar e vai ficar angustiada por tudo aquilo que aconteceu. E ainda mais porque Aminon, depois disso, passou a rejeitar Tamar. E aí então ele vai perguntar para sua irmã: esteve Aminon, teu irmão, contigo? É, e aí então é, ele descobre toda a história e ela fica desolada na casa de Absalão. E Davi vai ficar sabendo de todas essas coisas, vai lhe acender a ira. Porém, Absalão não falou com Amnon, nem mal nem bem, porque odiava Amnon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Então, você vê, uma ofensa gerou o ódio na vida de Absalão. Um ódio pelo seu irmão, mas também nós vamos ver que ele vai gerar isso, um ódio também pelo seu pai, por ter sido ofendido, porque além de tudo que aconteceu, nós vamos ver no próximo ponto que Davi não fez nada. Como rei, ele deveria ter feito justiça. E então o Absalão vai tomar a justiça pelas próprias mãos e vai matar o seu meio-irmão Aminon. E então ele prepara uma emboscada, prepara um banquete, dá bebida para Aminon, e aí então ele manda que os seus moços vão lá e matem Aminon. E aí essa mensagem chega para Davi. Davi acha que todos seus filhos estão mortos. No entanto, Jonadab diz para Davi que não, que apenas Aminon morreu, pois ele já assim revelava as feições de Absalão desde o dia que Tamar foi forçada por Aminon. Então nós vemos que a ofensa vai fazer com que Absalão fique calado em relação ao seu pai, não fala com o pai, mas e nem com o irmão. Mas o que ele falava entre o pessoal dele o rosto dele mudaram por causa daquela ofensa muito grande que havia acontecido do seu irmão, meio-irmão, ter estuprado a sua irmã Tamar. E aí então vai levar o segundo fato do seu pai Davi, porque ele não agiu conforme a lei de Moisés com o irmão de Absalão, Aminon, com seu filho, né? Porque ouvindo Davi, sabendo de toda a história, está lá em 2 Samuel 13, 21, muito se acendeu a ira, mas ele não fez nada, porque a lei dizia que se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai, de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela vira dele, torpeza é. Portanto, serão eliminados da presença dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Então ele teria que ter sido eliminado do povo, ele deveria ter sido morto por Davi, e Davi não fez nada. Então essa ofensa foi gerando um ódio no coração de Absalão, para depois, lá na frente, ele chegar ao ponto máximo da traição, de trair o seu pai, de se rebelar escancaradamente contra o seu pai e de tomar o reino do seu pai, né? Então, tudo porque o seu pai não fez o que deveria ter feito, né, Davi. E aí então ele se sentiu muito ofendido, tomou as dores da irmã, pois o pai, que era rei, deveria ter feito algo e não fez. E aí então aquela deslealdade começou a contagiar o coração de Absalão. Bem, encerramos então essa terceira aula sobre a lealdade e a deslealdade nesse curso, né? É o segundo estágio da deslealdade, a ofensa, são 8 estágios. Já vimos então o estágio da independência e da ofensa. Lembrando que não necessariamente a pessoa precisa passar por todos os estágios para se tornar uma pessoa desleal por completo, ao chegar à traição e à
rebeldia escancarada. Apenas um estágio às vezes é necessário. E é importante nós identificarmos as pessoas que foram ofendidas no nosso meio. Por isso que Jesus vai dizer que dentro da igreja, como a gente trata as ofensas acontecidas dentro da igreja. Ele vai dizer que é impossível que aconteçam os escândalos, mas ele vai dizer, ai daqueles pela qual vêm os escândalos. Seria melhor que ele amarrasse uma pedra no seu pescoço e se jogasse no fundo do mar e morresse do que causar um escândalo dentro da igreja. Mas Jesus vai dizer, então, que se um irmão pecar contra nós, vai e repreende seu irmão a sós. Né? Depois de repreender o seu irmão a sós, se ele não te ouviu, vai e leva 2 testemunhas. E depois, se mesmo assim não ouviu, vai e mostre toda a igreja e considere essa pessoa um publicano, um gentil, né? Uma pessoa que não é digno nem de conversar, porque é impossível que aconteçam os escândalos. Está em Mateus 18, 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o sermão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ao ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar, ouvir também a igreja, trate como pagão ou publicano. Então aqui Jesus já sabia que viriam os escândalos e que era necessário tratamento. Então nós temos que tratar essas pessoas que estão feridas, mesmo que não fomos nós que ofendemos. Se a pessoa já veio ofendida, nós precisamos ajudar o tratamento dessas pessoas para que elas não se tornem desleais em potencial. E quando isso ocorrer com a gente tem que procurar a pessoa para que essa raiz de amargura não cresça no nosso coração. E aí impede o agir de Deus no nosso coração, porque o Pai diz para nós perdoarmos os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Porque se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. Então impede o agir de Deus na nossa vida quando a gente guarda essa ofensa no nosso coração e a gente não confessa, não perdoa, enfim. E aí vamos ter um potencial para se tornarmos uma pessoa desleal, uma pessoa traidora, um Judas, um rei Saul da vida. Assim que Deus te abençoe.